Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui agora ao regulamento disciplinar para a Marinha com a aula 3.1, ou seja, pessoal, continuação da aula número 3. Bem, pessoal, nós estávamos vendo na aula número 3 sobre a prisão imediata, ou seja, a prisão que determinado militar pode dar a um contraventor, a um militar subalterno a ele que esteja cometendo uma contravenção disciplinar. Então, pessoal, vamos lá. Bem, a prisão que vimos foi de caráter preventivo, ou seja, para prevenir um mal maior. Veremos quem soltará este militar preso e como deve ser cumprida essa prisão. Isso, pessoal, está aqui no artigo 43 e artigo 44. Pessoal, o subalterno preso nas condições do artigo 41 só poderá ser solto por determinação da autoridade a cuja ordem foi feita a prisão, ou de autoridade superior a ela. Bem, vamos explicar isso aqui, pessoal. Nós vimos anteriormente que o militar, ele dá a voz de prisão em nome de uma outra autoridade. Então, essa autoridade, em nome da qual foi feita a prisão, é que poderá determinar a soltura do subordinado, do contraventor preso, ou uma autoridade superior a esta, em nome da qual foi feita a prisão. O artigo 44, ele traz para a gente que esta prisão de caráter preventivo será cumprida como determina o artigo 24. Aqui, pessoal, o que acontece? A probabilidade de cair isso na prova é pequena. Por quê? O artigo 24, ele não está dentro do conteúdo programático. Porém, nós temos aqui a citação do artigo 24 dentro do artigo 44. E para nós assegurarmos a possibilidade de o aluno gabaritar, eu coloquei aqui para vocês esse artigo 24 e vou explicá-lo para vocês. Essa pena de prisão, que é de caráter preventivo, guardem bem isso, pessoal, ela será feita como prisão simples. O que significa isso? As penas impostas aos militares, quando a autoridade vai julgar o militar, essas penas não estão dentro do conteúdo programático. Uma dessas penas é a pena de prisão simples. Então, o que o artigo 44 diz para a gente é o seguinte, que essa prisão preventiva, ela vai ser feita nos moldes de uma prisão simples. E a prisão simples consiste em quê, pessoal? Consiste no recolhimento do militar, se ele for oficial, suboficial ou sargento, ele será recolhido na organização militar que ele serve, ou outro local que for determinado, sem prejuízo do serviço interno que lhe couber. Ou seja, para oficial, suboficial ou sargento, ele vai ficar na organização militar dele, ou no outro local que for determinado para ele ficar, porém, ele não ficará preso, retido em local nenhum específico para ser preso. Ele ficará ali normalmente transitando dentro da organização militar, ele só não poderá ir para casa e ele vai executar os seus serviços normalmente. Por isso que está aqui, sem prejuízo do serviço interno que lhe couber. Já se esse militar for praça e se for numa graduação inferior a sargento, ou seja, se for cabo ou marinheiro, ele vai ficar
recolhido a sua coberta na organização militar. O que é coberta, pessoal? Coberta é o alojamento. Então, esse militar, se for marinheiro ou cabo, ele ficará no alojamento ou em outro local que for determinado, sem prejuízo dos serviços internos que lhe couberem, salvo os de responsabilidade e confiança. Se for atribuído a esse cabo ou marinheiro que está preso, se ele tiver algum serviço de responsabilidade ou confiança, ele não vai executar esses serviços. Os outros serviços internos, ele vai executar normalmente. Como se dá isso? O militar ele está preso no seu alojamento, recolhido no seu alojamento. Durante o horário de expediente normal, ele sai do alojamento, vai para a sala que ele trabalha normalmente, mas terminou ali de cumprir o serviço, ele retorna ao alojamento. Então ele fica recolhido ao alojamento. Nós vimos aqui então, pessoal, como se dá essa prisão e quem vai soltar o militar da prisão. Eu pulei aqui o artigo 42 para quê? Para que essa ideia ficasse completa, ficasse concatenada. Agora nós vamos ver, para terminar essa parte aqui que trata da parte e da prisão imediata, o artigo 42. Pessoal, para vermos aqui o artigo 42, vamos bater um papo, fazer uma introdução antes. Vamos lá. Quem deu a parte tem o direito de saber o desfecho e poder ficar insatisfeito com a pena aplicada, julgando que a mesma deprime a sua pessoa ou a dignidade do seu posto? Sim, pessoal, a resposta é sim. E nesse caso, a pessoa que deu a parte pode pedir a reconsideração da solução, a reconsideração da pena imposta, dentro de um prazo de 8 dias úteis. 8 dias úteis, pessoal, gravem isso. O prazo não é apenas de 8 dias. A Marinha pode colocar prazo de 8 dias na prova. Está errado. São 8 dias úteis. E a contar de quando esses dias úteis? A contar do momento que a pessoa, que o militar que deu a parte, tomou conhecimento do desfecho do caso, tomou conhecimento do julgamento, porque a autoridade que julga o contraventor, ele tem por obrigação comunicar a quem deu a parte qual foi o desfecho do caso, qual foi a solução adotada. A partir do momento que o militar que deu a parte sabe da solução adotada, ele tem um prazo de 8 dias úteis para se dirigir à autoridade que julgou e pedir a reconsideração do caso, reconsideração da solução. Então é isso que está aqui escrito para vocês, pessoal. E o pedido de reconsideração não pode ficar sem despacho, ou seja, sem uma resposta. Aquela autoridade que julgou o contraventor, no caso de quem deu a parte pedir uma reconsideração da solução, quem deu a parte tem o direito de receber essa resposta. Se tem o direito, logo, o que acontece? Quem julgou tem o dever de comunicar, de despachar esse pedido de reconsideração. Isso tudo, pessoal, está aqui no artigo 42. Vamos passar a uma leitura atenta desse artigo 42, tendo especial atenção nas palavrinhas aqui em vermelho. O superior que houver agido de acordo com os artigos 40 e 41, vamos parar por aí,
O que ele está dizendo aqui? O superior que tiver dado a parte, isso está no artigo 40, e 41, o superior que tiver dado a voz de prisão imediata. Então, esse superior terá cumprido com seu dever, porque é dever de quem presenciar uma contravenção disciplinar de tomar essas providências, de dar a parte ou de decretar ali, dar a voz de prisão imediata ao contraventor. Então ele terá cumprido com seu dever e, sendo assim, ele resguardou a sua responsabilidade. Agora, a solução que for dada à sua parte pela autoridade superior é de inteira e exclusiva responsabilidade desta. Vamos parar por aí, pessoal, para explicar. Ou seja, a solução que for dada à sua parte, essa solução é fruto do julgamento daquele militar, do contraventor. Então, essa solução, fruto desse julgamento, é de inteira e exclusiva responsabilidade da autoridade que julgou, devendo ser adotada dentro dos prazos previstos neste regulamento e comunicada ao autor da parte. Ou seja, pessoal, aquele militar, a autoridade que vai julgar o contraventor, tem que julgar dentro de um prazo previsto neste regulamento. Este prazo também não está no nosso conteúdo programático para cair, mas ele é citado aqui no artigo 42. Então eu vou falar esse prazo para vocês. Esse prazo, ele é normalmente de 48 horas. Por que normalmente de 48 horas? Porque em determinadas situações específicas, a autoridade que está julgando pode pedir alguma diligência a respeito do caso, possa querer apurar o caso de uma forma mais completa para dirimir alguma dúvida e dar um julgamento mais justo. Então pode mandar abrir uma sindicância ou um inquérito, mas isso não é matéria da nossa prova. Basta vocês saberem que a autoridade tem um prazo para julgar e que esse prazo é de, normalmente, 48 horas. E, após o julgamento, a autoridade que julgou tem que comunicar ao autor da parte o desfecho do caso. É por isso que o autor da parte pode ficar insatisfeito. Ele vai tomar conhecimento obrigatoriamente do desfecho, porque obrigatoriamente quem julgou tem que comunicá-lo. Parágrafo único. A quem deu parte assiste o direito de pedir à respectiva autoridade, ou seja, a autoridade que julgou o caso, dentro de 8 dias úteis, pelos meios legais. Como assim pelos meios legais, pessoal? Aqui o regulamento disciplinar só coloca isso, pelos meios legais. Isso significa o quê? O militar que deu a parte, ele não pode se dirigir verbalmente à autoridade que julgou. Ele vai ter que fazer o quê? É um documento por escrito, formalizado. Então é pelos meios legais. A reconsideração da solução, se julgar que esta deprime sua pessoa ou a dignidade do seu posto. Então vamos ver aqui em que situações que ele pode pedir a reconsideração. Quando ele achar que a solução deprime a sua pessoa ou a dignidade do seu posto, não podendo este pedido ficar sem despacho, sem resposta. Para tanto, a autoridade que aplicar a pena disciplinar deverá comunicar ao autor da parte
a punição efetivamente imposta e o enquadramento neste regulamento, com as circunstâncias atenuantes ou agravantes que envolveram o ato do contraventor. Ou seja, pessoal, para a gente terminar aqui, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que eu tenha dado a parte a algum contraventor. A autoridade que julgou essa parte deu uma determinada solução para o caso. Ou seja, impôs uma pena àquele contraventor e comunicou o fato para mim, porque eu sou o autor da parte. Eu, me sentindo insatisfeito por avaliar que aquela pena deprime a minha pessoa ou a dignidade do meu posto, eu posso pedir uma reconsideração desta solução, dentro do prazo de 8 dias úteis, a partir do momento que eu tomei conhecimento do desfecho do caso. Eu pedindo essa reconsideração da pena à autoridade que julgou, a autoridade ela tem que analisar o meu pedido e obrigatoriamente me enviar uma resposta. E nesta resposta tem que caber o quê? O que tem que estar ali nessa resposta? A punição efetivamente imposta, ou seja, se ele manteve a punição ou se ele reconsiderou e deu outra punição. E também enviar para mim, dentro dessa resposta, o quê? O enquadramento no regulamento, com as circunstâncias atenuantes ou agravantes, se houver. O que é o enquadramento neste regulamento? Eu deixei para nós estudarmos depois todas as contravenções que tem aqui neste regulamento. Essas contravenções, elas estão num determinado artigo. E esse artigo, ele traz o quê? Vários incisos. Para cada inciso, inciso 1 tem uma determinada contravenção, inciso 2, outra contravenção. São 84 contravenções. Então, na comunicação que a pessoa que deu a parte receber, informando o resultado da sua parte, vai ter ali o enquadramento, como a autoridade que julgou o contraventor enquadrou o contraventor dentro deste regulamento, ou seja, por aquele fato ele incidiu ali no artigo tal, no inciso tal. Então vai colocar exatamente o enquadramento deste regulamento, pessoal. Bem, assim terminamos aqui essa aula e aqui concluímos da parte e da prisão imediata. Em seguida estudaremos 2 recursos. O que é recurso? O contraventor ao qual foi imposta uma determinada pena, ele pode recorrer dessa pena. É isso que nós estudaremos posteriormente. Os recursos que o contraventor pode fazer, pessoal. Em seguida, faremos uma aula final com todas as contravenções, porque eu faço questão de fazer uma leitura explicando para vocês uma a uma, para que vocês não tenham dúvida nenhuma. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.